Senhor, obrigado por mais uma reunião da Igreja do Senhor. Obrigado por esse dia onde saímos das nossas casas, distantes desse lugar, para nos reunirmos ao redor da Sua presença e ouvirmos Sua palavra. Obrigado pela semana que se passou, pelos GCs que aconteceram, pelas salas de oração que aconteceram. Obrigado, Senhor Jesus. Oramos pelo início desse culto. Te agradecemos por cada pessoa aqui presente e oramos pelas que não estão, Senhor. Oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê o Espírito do Senhor que nos revela a Sua palavra, nos ensina e nos lembra dela. No nome de Jesus. Hoje é Isaías 28. Isaías 28 e 29 fazem parte da mesma mensagem dos 3 ais, né? Quando você vê um ai na Bíblia, isso significa que uma má notícia vem, né? Tipo, a gente vê ais em Apocalipse, por exemplo, e agora a gente vai ver 3 ais. Na verdade, vai ver um só, que é o primeiro ai, para o reino do norte, Efraim ou Israel, que depois se estende para Jerusalém, que é o reino do sul. A gente vai ver essa advertência, essa mensagem não tão fácil de se pregar ou de se ouvir. A gente vai ver a beleza do Messias sendo revelada no fim dos tempos, a beleza de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver essa mensagem, né, se estendendo, como eu disse, para o reino do sul, começa no reino do norte, se estende para o reino do sul. A gente vai ver uma aliança de morte que o povo de Deus vai fazer, e essa aliança de morte é interessante a gente falar, né? A gente conhece a aliança de Deus, a gente conhece a aliança de Deus através do sangue de Jesus, e aí a gente vai falar, na verdade, uma aliança de morte agora. E a gente vai ver que no texto bíblico, Deus fala que ele vai fazer uma obra muito estranha e cumprir a sua tarefa misteriosa. E é interessante também a gente pensar sobre essa obra muito estranha e sobre essa tarefa misteriosa de Deus. E vamos finalizar com Jerusalém ouvindo um conselho de sabedoria de Deus, né? Uma parábola de um fazendeiro, e Deus usa essa parábola para trazer sabedoria para o seu povo. Amém? Uma coisa interessante nesse capítulo que nós já falamos, na verdade, em capítulos anteriores, eu não sei se você lembra, mas a mensagem do evangelho, ela vai ser pregada no fim dos tempos. Jesus fala isso em Mateus 24:14, a gente já viu em Isaías, e agora a gente vai ver algo relacionado a esse contexto do evangelho sendo pregado em todo o mundo, antes da volta de Jesus. Porém, uma característica desse evento que é a zombaria. Zombadores da mensagem, zombadores da palavra, zombadores do que os profetas de Deus, os amigos de Deus, anunciam. A gente vê esses zombadores sendo expostos e combatidos por Pedro, aqueles que zombam do dia do Senhor, né, que escarnecem o dia do Senhor, dizendo, olha, ele demora, olha, ele já devia ter vindo, olha, ele está atrasado, zombadores. E eu ouvi falar isso, eu queria compartilhar porque eu acredito nisso, que o pior tipo de zombador é aquele que conhece a palavra, é aquele que usa da própria palavra para zombar do que ela fala, né? E aí ele escarnece o dia de Deus, escarnece o dia do Senhor, a segunda vinda de Deus. E a gente vai ver isso aqui também. É muito interessante pensar que esse é o contexto de quem vai pregar a mensagem do Senhor, vai se deparar com zombadores. O texto vai começar do versículo 1 ao versículo 4 com a realidade atual, né, daquele momento, e também o que a gente pode esperar
na nação de Israel no fim dos tempos. Ai daquela coroa, situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita, quem o vê, logo o apanha e o come. O Senhor, ele está falando que o anticristo, ele vai dominar essa coroa, a coroa de Israel. Essa coroa que é mal falada aqui por Deus, né? Uma coroa de bêbados, uma coroa que era como uma flor que brilhava, que era bonita, mas que agora é murcha. Fala da condição dessa nação, da liderança dessa nação, que se embriaga e que se perde em seus pecados. Deus, ele fala que essa coroa seria lançada ao chão pelo anticristo, tá? Aqui, ela historicamente se refere ao assírio, a Assíria. Mas a gente sabe que o assírio em Daniel aponta para o anticristo. Então, o contexto histórico aqui de Isaías era que a Assíria iria jogar essa coroa ao chão. E Deus usaria a Assíria, Deus permitiria que o inimigo de Israel lançasse essa coroa, que era uma coroa embriagada, que tinha perdido sua beleza por causa do pecado, ao chão. No fim dos tempos, essa Assíria aponta igual o assírio em Daniel para o anticristo. Então, o anticristo, no fim dos tempos, vai lançar essa coroa ao chão. Vai dominar, vai pisar a coroa de Israel. Mas no versículo 5 em diante, se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver que a vinda de Jesus, o fato de que Jesus vai sentar no trono e vai governar, é o contraste dessa coroa. Então Deus vai falar, olha, essa coroa é o orgulho dos bêbados. Essa coroa está dominada pelo vinho. Essa coroa agora é como uma flor murcha, né? Que vai ser lançada ao chão. Mas, versículo 5 diz, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. Então, aqui a gente vai ver a beleza de Jesus, da liderança de Jesus, sendo revelada no fim dos tempos. Então, uma coroa comparada a um bêbado, agora recebe o contraste que Jesus governando no fim dos tempos vai ser uma coroa gloriosa para Israel. Vai ser um diadema belo para o remanescente de Israel. Então, enquanto Deus usa o inimigo de Israel para tirar, para pisotear e para dominar sobre essa nação e essa liderança da nação embriagada, ele mostra o Messias, que é o governante perfeito, o líder perfeito. Jesus vai ser não essa coroa de vexame, mas a coroa de orgulho, a coroa gloriosa, aquele que lidera o seu povo e aquele que muda o quadro do seu povo. E quem é que vai contemplar essas coisas? O remanescente de Israel. Aqueles que sobram no fim dos tempos, aqueles que perseveram até o fim, vão contemplar Jesus como essa coroa gloriosa. Ele volta a falar desses líderes espirituais de Israel,
No versículo 7, e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé. Versículo 7, por causa da bebida fermentada, os sacerdotes e os profetas cambaleiam, por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há só um lugar limpo. Olha só a visão da liderança de Israel. Deus olha para a liderança de Israel e ela vê sacerdote e profeta comparados a bêbados que cambaleiam, que não conseguem ficar em pé. Qualquer um que já viu um bêbado nesse estado sabe o que eu estou falando, sabe o que Deus está falando. Esses líderes que deviam ser a direção para o povo, esses líderes que deviam dar ensino, visão e veredito, não conseguem, porque quando eles têm visões, eles ficam confusos. E eles não conseguem parar em pé quando precisam dar um veredito. Quando Deus fala das mesas dessa liderança, a gente gosta de falar, vamos ter um tempo de mesa, vamos sentar juntos, vamos conversar. Cara, a mesa dessa liderança é uma mesa de vômito, né? Todo mundo sabe que uma pessoa que se embriaga até um determinado ponto, ela começa a ter náuseas, ela começa a vomitar, ela começa a ficar mal. E a visão de Deus dessa liderança é que a mesa deles está cheia de vômitos e não há um lugar limpo. Então, o pecado daquele povo estava exposto, estava diante das suas mesas de reunião, de conversa, de comunhão, e se Deus olhasse, não achava um lugar limpo. Todo aquele lugar estava sujo por causa da embriaguez desses líderes. Só que essa mensagem do profeta não foi bem recebida por eles. É o que eu disse no começo, né? A gente vai falar da realidade, da zombaria em relação à mensagem de Deus. Olha só o que eles falam no versículo 9. Quem é este que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? Às crianças desmamadas e a bebês recém-nascidos do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Cara, esse versículo 9 e 10 revelam a zombaria daqueles que ouvem a mensagem do profeta. Eles, repetindo, basicamente falam, quem é esse aí que está tentando pregar? Quem é esse aí que está tentando nos ensinar? Eles ainda falam que a mensagem do profeta é uma mensagem que é pregada para crianças. É uma mensagem que deve ser destinada a recém-nascidos. Eles estão zombando. Olha, o que você está falando não é para gente. Nós somos maduros, nós somos experimentados, nós somos líderes, nós somos profetas e sacerdotes. O que você está falando é para criança. O que você está falando é para recém-nascido. Disso aí a gente já conhece. Eles começam a zombar da mensagem do profeta. No versículo 10, eles falam assim, o que ele está pregando é ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. No original, isso são sons sem sentido. Se você for no original, eu não sei ler o original hebraico, mas é como se fosse sons sem sentido, combinação de sons que não tem significado algum. Eles literalmente estavam zombando da mensagem do profeta, dizendo, o que você está pregando é A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, A, B, C, 1, 2, 3, não faz sentido. Nós somos experimentados, nós somos maduros, daí é para uma criança. Então, eles imitavam a mensagem do profeta com um ar de zombaria. Só que Isaías, ele responde, né, a essa zombaria. Versículo 11, ele fala, pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo. Cara, Deus começa a falar com aquele povo
aquele povo começa a zombar da mensagem do profeta. O profeta começa a falar que aquele povo vai ser destruído se ele não se arrepender. O profeta começa a falar da condição de pecado daquela liderança, do juízo de Deus, e eles zombam da mensagem do profeta. Versículo 12. A qual dissera, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá, ordem sobre ordem, regra e mais regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Ou seja, qual que é a resposta de Deus? Vocês estão zombando a mensagem do meu profeta, dizendo que a mensagem dele é A, B, C, Babebi, Bobu, mensagem sem sentido, mensagem para a criança. O que Deus faz? Deus, ele fala, então agora para vocês ouvirão a minha mensagem como de uma língua estranha. Vocês vão ouvir o que vocês falaram. Vocês não vão entender o que eu estou dizendo. No capítulo 19, tem um povo que abre o livro e não consegue entender o que está escrito. E Deus fala, isso vai acontecer para que vocês saiam, caiam de costas, firam-se e fiquem presos nos laços e sejam capturados. Versículo 14, portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Deus começa a se referir àqueles líderes agora pelo que eles fazem com a mensagem do profeta. Ouçam agora, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Versículo 15, vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Cara, esse acordo com a morte, né? Essa aliança com a morte é a aliança de Daniel 9, 27. É a aliança que Israel vai fazer no fim dos tempos com o anticristo. Você lembra das coisas que precisam acontecer antes de Jesus voltar? Né? Teve um momento que eu já compartilhei com vocês. Quem foi sábio escreveu em algum lugar. Né? Porque se você não lembra, você visita onde você escreveu e você lê. Geralmente esse lugar pode ser a última página da sua Bíblia, né? Porque você sempre vai estar lendo ela. E aí você pode ir lá e ler alguma coisa que você não gostaria de esquecer. Mas uma das coisas que devem acontecer antes de Jesus voltar, se você deseja a volta de Jesus, você gostaria de saber disso, né? Uma das coisas que precisam acontecer é que Israel tenha acesso à terra de Canaã, como lhe é prometido. Ele tem que voltar a poder adorar num templo que ainda não existe. E para isso acontecer, precisa de um acordo com o atual povo que reside naquele lugar. E no fim dos tempos, Israel vai fazer um acordo com o anticristo. Não necessariamente pela paz que esse acordo leva o nome, né? Um acordo de falsa paz, enfim. Não, porque Israel, ela é bem equipada militarmente, né? Israel não precisaria necessariamente de paz com as nações vizinhas, porque Israel hoje dá conta dos ataques, né? Tanto em defesa quanto contra-ataque. Então, ela não faria um acordo com o anticristo necessariamente só por paz, mas porque o anticristo vai proporcionar que esse templo seja construído e que essa adoração aconteça. O fim desse acordo nós também devemos ter em nossas mentes. O fim desse acordo é quando ele causa uma abominação nesse templo, ele interrompe os sacrifícios. É a quebra do acordo, é quando Israel vê o que ela realmente fez em ter feito essa aliança com o anticristo. Mas qual que é a raiz dessa aliança? A raiz da aliança, do pacto que Israel vai fazer com o anticristo, vem daquela necessidade do homem garantir segurança, garantir estabilidade pela força do próprio braço. Então eles vão se vangloriar dizendo, olha, quando vier a calamidade destruidora, ela não vai nos atingir, pois da mentira fizemos nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo.
Literalmente, Deus está falando que esse pacto ela tem feito com o demônio, né? Esse pacto, literalmente, ela tem feito com o seu inimigo. E no contexto, só o inimigo poderia proporcionar isso. Quem tem sabedoria e quem lembra das últimas aulas entenda isso que eu acabei de dizer, né? Só o inimigo poderia proporcionar isso para Israel. Uma adoração naquele lugar específico, geograficamente falando. E Israel faz esse pacto porque ela também quer garantir, pela força do seu braço, a segurança, não confiando no Senhor, mas confiando nos acordos que ela faz. Você lembra em um dos capítulos anteriores, que quando Deus declara a guerra, o que os embaixadores fazem? Eles pegam seus barcos e vão para os outros lugares tentar fazer paz, tentar fazer acordos para evitar a guerra. Mas Deus fala, essa guerra quem está levantando sou eu. Então o homem constantemente tenta levantar os recursos necessários pela força do próprio braço. Mas qual que é o principal alvo da grande tribulação? É afetar a estabilidade de todos os setores que a gente conhece. Para que o homem sinta realmente de que ele só pode confiar em Deus e só Deus é o Senhor. Então quando Deus tira a segurança, quando Deus tira a estabilidade financeira, social, né? Quando Deus abala a agricultura, a água potável, o ser humano ele começa a ser educado por Deus. Foi um dos capítulos anteriores também, quando Deus fala que aonde existe o juízo de Deus, existe um povo que se arrepende, que é ensinado, existe correção. Agora, versículo 16, Deus responde a essa atitude, né? Deus responde a esse acordo com o anticristo. Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para o alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. O Senhor ele está dizendo que Ele mesmo dará fim a esse pacto que o seu povo fez com o inimigo e que Ele, no lugar desse pacto, vai trazer Jesus. Jesus, no fim dos tempos, Ele vai ser o que o homem procurou nesses acordos políticos, nesses acordos que garantem essas coisas. E Deus fala, eu vou dar para vocês uma pedra já experimentada. É como se Deus falasse, eu vou dar para vocês aquele em que vocês um dia já confiaram. Eles vão estar confiando no acordo com o anticristo, mas Deus fala, eu vou dar para vocês uma pedra já experimentada. Eu vou dar para vocês aqueles na qual vocês já confiaram antes. Eu vou dar para vocês o meu filho, eu vou dar para vocês o Messias. E ele será uma pedra preciosa, uma pedra angular para alicerce seguro, e todo aquele que confiar nele jamais será abalado. Então a resposta de Deus é, eu vou acabar com o seu pacto, e todo aquele que confiou nesse pacto e não confia na pedra preciosa que eu estou dando vai ser levado pela calamidade. Aquela calamidade que eles mesmos queriam se resguardar, eles vão ser levados, vão ser destruídos. Mas aquele que confiar nessa pedra, que é Jesus, aquele que confiar nessa pedra angular, e a pedra angular, não sei se você sabe, a pedra angular ela fica geralmente no topo da construção da época, e essa pedra angular ela era responsável por garantir a estrutura de toda a casa. Se você tira aquela pedra como se fosse uma peça removível, toda a casa desmorona. Isso até me arrepia, porque Cristo, ele é revelado por Deus como essa pedra de uma engenharia civil, tipo, cara, o meu filho, o Salvador que eu estou enviando para vocês, ele não é qualquer pedra da construção, ele é a pedra angular, usada, geralmente tem a outra referência, a pedra de esquina, né? Que são pedras usadas para a estrutura. Se você pega uma casa hoje, por exemplo, você entender,
e tirar as colunas estruturais dessa casa, principalmente de um sobrado, de um prédio, colunas com preenchimento de cimento e vigas de ferro, se você retira, se você ficar alguns minutos olhando aquela construção desmoronar. E Deus ele vai colocar Jesus como essa pedra que vai sustentar o seu povo, e todo que ele confiar nela, nessa pedra, confiar em Jesus, jamais será abalado. Mas aqueles que permanecerem confiando na força do seu próprio braço serão levados por aquilo que eles mais temem. Serão levados por aquilo que eles fogem. Que Deus fala? Deus fala que a compreensão dessa mensagem trará pavor total. Olha só, versículo 21. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Deus, ele fala que a obra que ele vai realizar é uma obra estranha, e a tarefa que ele tem para cumprir é uma tarefa misteriosa. Mas por que será? Porque Deus compara o que ele vai fazer com Israel ao que ele fez nos seus inimigos passados. Deus ele vai fazer com Israel o que ele fez com Gibeon. Deus ele vai fazer com Israel o que ele fez no Monte Perazim. Ou seja, tudo que Deus fez na história contra os inimigos, aqueles pecadores que eram contra ele e contra o seu povo, Deus agora volta esse decreto, essa destruição para Israel. É por isso que é uma obra estranha. É Deus usando o que ele fez com o inimigo de Israel contra Israel. E ele fala, zombadores, deixem a zombaria, senão a corrente de vocês ficará mais pesada. Cara, a zombaria, ela não afeta o profeta ou a mensagem. A zombaria, ela prejudica o próprio zombador, porque ele negligencia, como a gente falou anteriormente, não uma história entre histórias, e não uma mensagem entre mensagens, mas o zombador, ele nega a aliança de Deus que ele faz com o homem. Ele não nega só a mensagem sobre Deus, ele nega o próprio Deus. E cara, aí você para pra pensar, se a mensagem pregada por anjos trouxe a consequência que Sodoma e Gomorra teve, imagina a consequência da mensagem que o próprio Filho de Deus é testemunha. Então nós devemos olhar para esse contexto, orar por um espírito de entendimento, pelo espírito que salva e convence o homem, e entender que esse será o contexto do fim dos tempos. E o profeta, ele fala, eu vejo, e o Senhor me falou, né, de uma destruição decretada contra o território inteiro. Então essa é a mensagem do fim dos tempos, em Isaías 28. Ela contém a informação de que Israel no fim dos tempos vai fazer um acordo com o anticristo, revelando os motivos. Nós devemos, desde já, entender que tudo que Deus fará no futuro plenamente, ele começa a fazer agora, parcialmente. Então, o Senhor, ele desde agora quer do seu povo plena confiança. Deus, ele quer que o seu povo pare de confiar na própria força do braço. Cara, a gente não está muito longe. A gente fala de Israel no fim dos tempos, do que ela fez historicamente, do que ela está propensa a fazer no fim. Mas, recentemente, a igreja estava usando partido político para garantir segurança. A igreja, recentemente, estava usando uma imagem política para garantir os seus direitos. E é esse o caminho de alguém que abandona Deus para garantir, por meio de contratos e política, aquilo que ele quer e aquilo que ele deseja. Então, se a gente não vigiar, a gente vai abandonar a pedra angular que sustenta toda a construção para tentar, pelos próprios meios, garantir o que queremos. Não devemos achar que isso é só algo reservado para o fim, porque tudo que está reservado para o fim acontece em certa medida agora. Cristo, ele quer que nós depositemos nele toda a nossa
confiança. Quero orar com você sobre isso. Senhor, nós oramos porque nós esperamos a sua beleza ser revelada no fim dos tempos, mas sabemos que já nos está disponível a revelação de Jesus, e nós queremos, Pai, que essa beleza revelada seja contemplada. Queremos contemplar a sua beleza, Senhor. Queremos que o Senhor seja para nós suficiente. Não queremos chegar ao ponto de, pela força do nosso braço e pelos meios que encontramos, garantir a qualquer custo a segurança, a paz, a estabilidade e o que o nosso coração deseja. Nós queremos esperar no Senhor. Nós queremos do Senhor aquilo que o Senhor pode nos dar. Jesus, revela a beleza que o Senhor tem reservada para o fim dos tempos agora para nós, em certa medida. Senhor, revela para nós a sua liderança, revela para nós, Pai, a segurança que podemos encontrar somente no Senhor, a paz que podemos encontrar somente no Senhor, desde agora. Porque queremos depositar no Senhor toda a nossa confiança, Pai. Senhor, nós sabemos que irá acontecer, Pai, este acordo no fim dos tempos, onde uma nação procurará, pela força do próprio braço, garantir o que ela deseja. Nós oramos, Pai, pelo povo judeu e por todo o povo que pertence a Ti, que eles não sejam enganados pelo templo que o anticristo promete para eles, mas que eles esperem o templo do Senhor que Ezequiel profetiza. Oramos para que eles esperem na sua palavra, o Senhor preparar o templo onde eles vão, Pai, Te adorar, onde eles vão sacrificar, e que eles não se rendam, Pai, e que eles não se entreguem ao anticristo e ao que Ele promete. Senhor, oramos pelo Seu povo, pelo povo que vai reconhecer depois e vai se arrepender do que fez. Oramos pelo povo que vai esperar no Senhor. Oramos para que eles encontrem no Senhor, Pai, o que eles procuram. Oramos para que eles tirem o apoio que eles colocaram nesses acordos políticos e se apoiem na pedra angular revelada pelo Senhor. Oramos para que eles possam se voltar para o Messias que eles tanto aguardavam, Senhor Jesus. Oramos pelo remanescente de Israel, que vai ver essa coroa gloriosa no lugar da coroa embriagada, dos líderes e dos profetas caídos no próprio pecado. Senhor, diante da revelação desses sacerdotes e profetas embriagados, em mesas cheias de vômitos, oramos também pela liderança atual da igreja. Oramos também, Senhor Jesus, para que essa liderança seja santificada pelo Senhor todos os dias e não caia na embriaguez, nos pecados, nas pedras de tropeço. Oramos para que eles não caiam e não se encontrem em lugares sujos, mesas de vômito. Oramos, Pai, por pessoas que começam bem, mas oramos para que elas não caiam na imoralidade, na embriaguez, no vício e no engano. No nome de Jesus oramos, Pai, pela liderança, para que ela não chegue ao estado da liderança que o texto revela. No nome de Jesus, e oramos para que o povo, o seu povo, que se chama pelo seu nome, espere pelo Senhor, ansiosamente, com esperança e com fidelidade. Maranata, nós te aguardamos, Senhor Jesus, e oramos pelo seu plano revelado. No nome de Jesus. Amém.